Começou, pessoal, gravando. Estamos começando a aula com uma música sensacional, Coldplay, e nós vamos hoje fazer o TC. Já que terminamos o caderno 3, vimos na frente 2 toda a parte de ondulatória, então agora nós vamos começar a recordar algumas coisas, alguns pontos muito importantes da ondulatória. Então nós vamos fazer o TC de algumas aulas aí, tá? Então você pega o TC do caderno 3, o módulo 33 está na página 43, ok? Primeiro exercício dessa aula. Acharam aí, gente, TC, caderno do TC, página 43, frente 2. Em uma propaganda de televisão, foi dito que as notícias transmitidas por ondas de rádio se propagavam com a mesma velocidade das ondas sonoras, 340 metros por segundo. A respeito dessa propaganda, assinale a opção correta. Eu fui colocando os erros de cada uma. Letra A. As ondas de rádio são a mesma coisa que ondas sonoras. Claro que não, gente. Onda de rádio é onda eletromagnética. Onda sonora é onda mecânica, tá? Então, a letra A tá aí a justificativa, Puxei a setinha aqui, expliquei a justificativa, por que o item A está errado, tá bom? B. O conteúdo da propaganda é absurdo, pois as ondas sonoras se propagam no ar com velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Errado, pessoal. 300.000 quilômetros por segundo é a velocidade de propagação da luz no ar e no vácuo também. A velocidade do som está até aqui, no texto, 340 metros por segundo. Então, a letra B também está errada. C. O conteúdo da propaganda é absurdo, pois as ondas de rádio que transmitem as notícias se propagam no ar com velocidade de 300.000 quilômetros por segundo aproximadamente. Correta, alternativa correta, item C. Onda de rádio, pessoal, vamos lembrar, é onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética, onda de rádio, de TV, de radar, micro-onda, raio-x, raio gama, todas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, que é a velocidade de propagação da luz no vácuo, 300.000 quilômetros por segundo, ok? Por que a letra D está errada? Ondas de rádio e ondas sonoras propagam-se no ar com a mesma velocidade, já vimos que não, né? Já vimos que as ondas de rádio é igual a da luz, 300.000, e a velocidade do som é 340, já está explicado aqui no item B. E letra E, o conteúdo da propaganda é absurdo, pois as ondas sonoras não se propagam no ar. Gente, detalhe importante, onda sonora não se propaga no vácuo, porque onda sonora é onda mecânica. Onda mecânica não se propaga no vácuo, tá? Onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. A onda mecânica, no caso aqui, o exemplo, a onda sonora, ela propaga-se em diversos meios. Ela propaga-se em meios líquidos, em meios sólidos e em meios gasosos, tá? Então, a letra E está errada, a justificativa está aí. Beleza? Então, TC, caderno 3, módulo 33, página 43, exercício número 1, alternativa correta, alternativa C. Exercício número 2. Da janela de um apartamento situado no 10º andar de um edifício, você observa um operário batendo um prego em uma tábua postada no solo. Você primeiramente vê a martelada, para depois de um certo intervalo de tempo ouvir o ruído correspondente. Dê uma explicação para o fato, justificando-a com dados numéricos. Muito fácil, gente.
A velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. 3,10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Imaginem um segundo, a luz propaga-se com essa velocidade, em um segundo ela anda, desloca-se 300 mil quilômetros, enquanto o som em um segundo apenas 340 metros. Por isso que você primeiro vê a martelada para depois ouvir o ruído. É a mesma coisa num dia de chuva, trovão, relâmpago. Primeiro você vê o clarão, aí você já fica esperando o estrondo depois. Por quê? Porque a velocidade da luz é a mesma explicação, é muito maior que a velocidade do som. Beleza? Então, número 2, a resposta está aqui, ó, do ladinho. Número 3. O sonar é um aparelho utilizado em submarinos para determinar a distância a um obstáculo qualquer. Para tal é emitido um sinal ultrassônico e o aparelho registra o tempo até a recepção do sinal refletido pelo obstáculo. Admitindo que uma das indicações do sonar corresponda a 4 segundos, determine a distância do obstáculo ao submarino. Aí ele deu a velocidade de propagação do ultrassom na água, 1,510 a terceira metros por segundo. Gente, esse tempo de 4 segundos que ele deu no texto é o tempo de o barco emitir o som, olha a minha mão, o som se propaga até o fundo do mar, bate e retorna e dá a resposta ao barco. Esse tempo ida mais volta, ó, marquei aqui 4 segundos. Só o tempo de ida ou só o tempo de volta, 2 segundos. É claro, a metade. O que eu faço? Fácil. V ΔS sobre ΔT. Multipliquei em cruz, ΔS, velocidade vezes o tempo. Velocidade está aqui, ó, 1,5 10 a terceira. E o tempo, ou só de ida ou só de volta, 2. 2 vezes 1,5, 3, 10 a terceira. 3, 10 a terceira, 3.000 metros. Ou, se você quiser, pode colocar em quilômetros, 3 quilômetros. Então, a profundidade do oceano, nesse local aí onde está o barco, 3 quilômetros, ok? Olha que facinho, gente. Fácil, extremamente fácil. Legal nessa parte de ondulatória? Posso virar a página, pessoal? Vamos lá? Qualquer coisa, se não deu tempo de copiar, dá um grito aí, eu volto, tá? Número 4. Um caçador ouve o eco de um tiro 6 segundos após ter disparado a arma. Sabendo-se que o som se propaga no ar com velocidade 340 metros por segundo, o anteparo refletor encontra-se a que distância? Gente, mesma coisa que o problema anterior. Olha aqui, a mocinha aqui ouviu um tiro, tá? Ela ouve o tiro, ouve o eco 6 segundos após ter disparado a arma. Então, 6 segundos, o tiro saiu daqui da posição onde ela está, bateu na parede e retornou. Aí ela ouviu o eco. Então, o tempo de ida e volta, o tempo de ida e volta, está aqui no texto, 6 segundos. Então, só ida ou só volta, metade de 6, 3 segundos. Novamente, V, ΔS sobre ΔT. Multiplico em cruz, ΔS, V vezes ΔT, tá? A velocidade do som no ar ele deu, tá aqui, ó, 340. O tempo, 3 segundos. 340 vezes 3, 1.020 metros. Então, a distância daqui até aqui, 1.020 metros. Se vocês quiserem colocar aqui, ó, no lugar do ΔT, 6 segundos, pode colocar, vai dar o dobro desse valor. Só que aí vocês estarão calculando o tempo de ida mais o tempo de volta. Então, vocês estarão calculando 2 vezes essa distância. Aí pega a resposta e divide por 2. Também pode. Beleza?
Número 5. São exemplos de ondas os raios-x, raio gama, ondas de rádio, ondas sonoras no ar e ondas de luz. Um desses 5 tipos de onda difere de algum modo das demais. Qual das alternativas apresenta uma afirmação que diferencia corretamente o tipo de onda referido das demais ondas citadas? A. Raios-x são as únicas ondas que não são visíveis. Raio-x não enxergo, não é visível, nem raio gama, ninguém enxerga onda de rádio também, tá? Então a letra A está errada. B, não é a única, né? B, raio gama são as únicas ondas transversais. Errado, pessoal. Toda onda eletromagnética, automaticamente ela é uma onda transversal. Então, ó, raio-x é eletromagnética e transversal. Raio gama, eletromagnética e transversal. Ondas de rádio, eletromagnética e transversal. Ondas de luz, eletromagnética e transversal. Certo? Então, errado. C. Ondas de rádio são as únicas ondas que transportam energia. Pessoal, qual é a definição de onda? Onda, na verdade, é uma perturbação em um meio e uma coisa que é importante, uma propriedade importante da onda é que a onda transporta energia. Qualquer onda, seja eletromagnética, seja mecânica, a função dela é transportar energia. Então não é só a onda de rádio que transporta energia aqui. Qualquer onda transporta energia. Letra D. Ondas sonoras no ar são as únicas ondas longitudinais. Correto, gente. Onda sonora é onda mecânica longitudinal. Até coloquei aqui a figurinha para vocês, ó. Aqui tem uma caixa de som, ok? Então a onda está saindo aqui, ó. O que que ela faz? Ela comprime o ar e abre, ó, rarefação, compressão, rarefação, compressão. Então, o que que ela faz? Ela vai chacoalhando o ar assim, ó, longitudinalmente, vibra, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e ela se propaga, nesse caso, para a direita. Então, a direção de vibração é horizontal, a propagação também é horizontal. Lembra que quando ondas têm a mesma direção de propagação e de vibração, são ondas longitudinais, que é o caso das ondas sonoras no ar. Então, onda sonora no ar é uma onda mecânica e longitudinal. Correto, todas as outras aqui, ó, raio-x, raio gama, onda de rádio e luz é onda eletromagnética e transversal. A única aqui é a sonora, que é mecânica e longitudinal. Então, as ondas sonoras no ar são as únicas ondas longitudinais nesse caso, correto. E ondas de luz são as únicas ondas que se propagam no vácuo com velocidade 300 mil km por segundo. Errado por quê? Porque toda onda eletromagnética, seja raio-x, raio gama, onda de rádio e onda de luz, como ele citou aqui, e eu já falei no problema anterior, todas as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo com a mesma velocidade, que é 300 mil quilômetros por Ah, não, eu não vi esse jogo. Oi. Legal. Ó, tem os inocentes e os dois assassinos, né? Eu coloco no modo sempre com dois assassinos, que é o que é muito legal. Aí, tipo assim, eu entro nos aleatórios, né? Então, exercício 4 e 5 estão prontos. Vamos para a próxima página, exercício 6. Gente, eu fiz o 7 também, eu coloquei nessa página o 6 e o 8, porque eles não têm conta, o sétimo está na próxima página, tá bom? Exercício número 6. A atmosfera terrestre e a superfície da Terra são protegidas dos raios ultravioleta
pela camada de ozônio. Hoje, a agressão de gases poluentes à camada de ozônio fez com que médicos do Centro de Medicina Aeroespacial, após estudos, concluíssem que a superexposição das tripulações de aeronave à radiação ultravioleta afeta a saúde desses profissionais, provocando doenças de pele e nos olhos. A radiação ultravioleta é uma onda. Gente, ultravioleta é luz, assim como o infravermelho. Lembra que nós enxergamos na faixa do vermelho até o ultravioleta, que é a luz visível. A faixa é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e violeta. Antes do vermelho é o infravermelho, depois do violeta é o ultravioleta. Não deixa de ser luz. Então, se é luz, é onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética automaticamente é transversal e se propaga no vácuo. Então, a alternativa correta, a letra A. A B está errada porque está dizendo que é longitudinal. A letra C está errada porque está dizendo que se propaga em meios materiais. A onda eletromagnética se propaga no vácuo e também está errado porque é longitudinal. E a letra D e E está dizendo que é mecânica, errado também, tá? Então, número 6, alternativa A. Número 8, vamos pular para o 8, como eu falei, depois a gente volta para o 7. Na feira de ciências é apresentada uma forma simples de falar consigo mesmo e ouvir o que diz. O sistema experimental é formado por uma longa mangueira, tendo uma das extremidades posicionadas próxima à boca e a outra ao ouvido. Assim, ao falar em uma extremidade, a pessoa escuta sua própria voz na outra extremidade, 0,15 segundos mais tarde. Aqui ele deu a velocidade do som, ele quer o comprimento da mangueira. Gente, eu até peguei da internet, é uma brincadeira que a pessoa coloca, aqui no caso, em vez de mangueira, um barbante, coloca um copo em cada extremidade. Uma pessoa fala nessa extremidade, e a outra pessoa ouve nessa extremidade. Então, dá para calcular o comprimento do barbante aqui. Nesse exercício, é o comprimento da mangueira. Não tem erro, V delta S sobre delta T. Multipliquei em cruz, velocidade, delta S vezes 1 delta S é igual a velocidade vezes delta T. A velocidade ele deu, está aqui no texto, 340, e o tempo também está aqui no texto, 0,15. 340 vezes 0,15, 51 metros, alternativa C. Beleza? Então, número 8, item C. E o exercício, agora retornando, o número 7, que ele é um pouquinho mais trabalhoso e mais longo. Então, eu deixei para colocar na última página, tá bom? É da VUNESP. Uma solução para minimizar o aquecimento global seria colocar mais água nas nuvens. Tal empreendimento dar-se-ia pela pulverização das nuvens com água salgada. O monitoramento dessas nuvens poderia ser feito utilizando satélites. Suponha que um satélite artificial a 420 quilômetros de altitude. Para aí, já olha a figura, gente. Olha aqui. Satélite, vocês têm a figurinha. A altura do satélite. Opa, peraí que o mouse fugiu. A altura do satélite, aqui, até o chão, foi dada 420 quilômetros, é o que eu acabei de ler, tá? Então, suponha que um satélite artificial a 420 quilômetros de altitude realize a varredura das nuvens, direcionando seu feixe voltado para a nuvem sob um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Então, aqui está o satélite, aqui está a nuvem, ok? Esse ângulo, ele disse 30 graus, vocês têm aí na figura, beleza? Se o sinal recebido é instantaneamente enviado ao solo,
e ainda a nuvem, o satélite e a base de monitoramento estão nos vértices de um triângulo retângulo. Ó, nuvem, base de monitoramento, satélite estão nos vértices, ó, um vértice e um vértice. Estão nos vértices de um triângulo retângulo. Ele pede o intervalo de tempo mínimo para que o satélite emita um sinal para a nuvem, receba-o de volta e realize sua transmissão para a base de monitoramento. Gente, olha aqui, acompanhe o mouse, ó. O satélite manda um sinal para a nuvem, ele faz isso, ó. Pá, chegou na nuvem. Da nuvem ele reflete, pá, volta para o satélite. E do satélite ele manda para a base, pá, tá vendo? É isso que ele faz, ó. Saiu daqui, ó, pá, 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 tá vendo? Ele quer saber, ó, qual o tempo mínimo para que o satélite emita um sinal para a nuvem, receba de volta e realize sua transmissão para a base. O que ele deu aqui? Velocidade de propagação do sinal, que é a velocidade da luz, né? 3/10 a oitava e o seno de 30 graus. O que eu fiz em primeiro lugar? Ó, essa distância do satélite até a base, foi dada no texto. É a altitude de 420, mas eu não tenho essa distância aqui, ó, do satélite até a nuvem. Mas, se vocês olharem, matemática, isso é um triângulo retângulo, tá? O que é seno de 30 graus? Cateto oposto, que é o cateto roxinho aqui, ó, que é a altitude 420, dividido pela hipotenusa, ó, o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é esse vermelho, é o D. Então, eu usei o seno de 30 graus. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 é, então, cateto oposto, que é o roxo, H, dividido pela hipotenusa, que é o D. Seno de 30 ele deu aqui, ó, meio. O H, 420 sobre D. Multipliquei em cruz. Meio D igual a 420, o meio passa dividindo. 420 dividido por meio, 840 quilômetros. Então, essa distância do satélite até a nuvem, 840 quilômetros. Ou, se eu quiser passar para o sistema internacional, ó, como ele pede aqui o tempo em segundos, então eu tenho que passar para o sistema internacional. 1 quilômetro tem 1.000 metros, ou 1.000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Então, para passar de quilômetro para metro, eu multipliquei 840 por 10 a terceira. Essa altitude também, ó, 420 quilômetros, multipliquei por 10 a terceira, achei em metros, tá? Gente, vamos achar o tempo que o sinal demora, ó, desculpa, do satélite até a nuvem, tá? Tempo satélite nuvem, V delta S sobre delta T. Como eu quero o tempo, eu joguei o tempo lá para cima e joguei o V aqui para baixo. Então, delta T, delta S sobre V, ok? A distância, ó, daqui até aqui, nós calculamos aqui, ó, 840 ou 840 10 a terceira metros. E a velocidade foi dada aqui, ó, 3/10 a oitava, tá? Metro cortou com metro, ó, já saiu o tempo em segundos. 840 dividido por 3, 280. Divisão de potências de mesma base subtrai os expoentes. 3 menos 8, menos 5, tá? Aí eu andei duas casas para a esquerda, ó. Menos 5, menos 4, menos 3. Então, 2,8, 10 a menos 3 segundos. Só que ele manda o sinal, ó, bate na nuvem e retorna. Então, ele demora 2,8, 10 a menos 3 para ir, mais 2,8 para voltar. Então, ida mais volta, 2,8 mais 2,8 está aqui. 5,6, 10 a menos 3 segundos.
tá? Então ele fez isso, ó, bateu e voltou. Agora o satélite manda esse sinal para a base. Então eu vou calcular essa distância daqui, ó. Desculpem, o tempo daqui. Satélite base. Tempo satélite base. O que é tempo? Ó, peguei daqui de cima. Delta S, só que o delta S satélite base é 420 metros e a velocidade da luz 3/10⁸. 420 por 3, 140, de novo expoente 3 menos 8, 5. Andei 2 casas, 1, 2, 1,4, 10 a menos 3. Qual é o tempo total, gente? É o tempo de ida e volta, mais o tempo de mandar para a base. É isso que ele pediu. Então, é esse tempo, 5,6, 10 a menos 3, mais 1,4, 10 a menos 3. 5,6 mais 1,4 dá exatamente 7, 10 a menos 3 segundos. Isto está na alternativa A. Beleza, gente? Fizemos todo o TC da aula 33, certo? Um TC bem importante e uma música maravilhosa.